Boa noite, queridos irmãos. É uma grande honra para mim estar aqui, comemorando essa conferência de 25 anos dessa amada igreja. Hoje nós vamos dar início, então, à conferência. Vão ser 3 mensagens no total, hoje à noite, amanhã de manhã e amanhã à noite, certo? E eu queria que os irmãos abrissem as Bíblias em Atos, no capítulo 2, no verso 42, porque essa série de mensagens vai ser baseada neste versículo, Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então esse versículo está situado logo após o Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos de Cristo, em cumprimento das promessas da nova aliança, inaugurando visivelmente a igreja do Novo Testamento. Após a pregação de Pedro, cerca de 3.000 pessoas foram convertidas, em seguida foram batizadas. O versículo 42 relata as práticas dos primeiros cristãos, revela 4 marcas fundamentais de uma igreja saudável, de uma igreja fiel ao Senhor. Como o tema que é ame a sua igreja, esse versículo vem bem a calhar, porque nós observamos marcas, pilares de uma igreja que nós observamos nas Escrituras. Então esses elementos são pilares essenciais para a vida e o culto na igreja. Esses 4 elementos que são a doutrina, comunhão, ordenanças e oração. Em primeiro lugar, a doutrina dos apóstolos, mencionado aqui, o ensino fiel transmitido por aqueles que foram testemunhas oculares da vida e da morte do Senhor Jesus Cristo. Segundo, a comunhão, o compartilhar da vida cristã em amor, serviço mútuo e unidade no Espírito. Terceiro, o partir do pão, a ceia do Senhor, que é o sinal visível da nova aliança, celebrada em memória do sacrifício de Cristo. Por fim, as orações, que são a expressão de uma vida espiritual marcada por dependência constante de Deus, tanto individual quanto coletivamente. Todavia, eu só tenho 3 mensagens aqui, né? Então eu vou trabalhar a doutrina, comunhão e o partir do pão. Aí fica para o pastor preparar aí sobre as orações, a igreja que ora, né? Para concluir aí o versículo, né? Então esses pilares sustentaram a vitalidade da igreja primitiva. Em outras palavras, eles revelaram um povo caracterizado por devoção, instrução, unidade e reverência. Atos 2, 42 nos convida a redescobrir e a cultivar essas marcas nessa igreja hoje, em nossas igrejas locais hoje. Então, nessa série de mensagens expositivas, nós vamos trabalhar esses pilares fundamentais na vida da igreja, e cada mensagem vai destacar um desses pilares que a igreja hoje é chamada a resgatar e cultivar. Então, vou dividir essa conferência em 3 mensagens. Em primeiro lugar, a mensagem de hoje será firmes na verdade. E nós vamos considerar o texto de 2 Timóteo 3, do 14 ao 17. Você já pode deixar a sua Bíblia aberta em 2 Timóteo 3. Hoje vamos tratar do verso 14 ao 17. Amanhã pela manhã, nós vamos considerar a comunhão dos santos, considerando o texto de Filipenses 2, do 1 ao 4, e amanhã à noite, o partir do pão. Então vamos trabalhar ali o Êxodo 12, do verso 1 ao 28, certo? Então são essas 3 mensagens de nossa série. Então na mensagem de hoje, nós vamos a este primeiro ponto. O título dessa mensagem de hoje será, então, firmes na verdade, como você pode observar aí no seu material. E como nós vimos, o texto de Atos diz assim: eles perseveravam
na doutrina dos apóstolos. Isso não foi apenas uma escolha, mas uma necessidade vital. Então, essa mesma necessidade também nós temos em nossos dias. Nós vivemos em tempos que muitos têm abandonado as Escrituras por conveniência, por emoção, por influência de falsos ensinos. Em muitos contextos, a verdade tem sido relativizada e a fé tem sido diluída. No entanto, a Igreja de Cristo sempre foi chamada a permanecer na sã doutrina revelada nas Escrituras. E é por isso que a primeira mensagem que eu quero convidá-los a examinar, o que o apóstolo Paulo escreveu em 2 Timóteo 3, do 14 ao 17. E antes de nós lermos o texto, é importante nós lembrarmos que nesse contexto aqui, o apóstolo Paulo estava prestes a partir, mas antes disso, ele deixou uma exortação para o seu filho na fé, Timóteo, dizendo: permanece naquilo que aprendeste. Ou seja, não abandone a verdade, a mensagem que te salvou. Não negocie a palavra que molda o teu caráter. Não despreze a sã doutrina. Esse é o primeiro texto que nós vamos trabalhar. Agora nós vamos ler dos versos 14 ao 17. Em seguida vamos iniciar a exposição. 2 Timóteo 3, 14 ao 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus e Pai Todo-Poderoso, nós estamos diante da Tua santa palavra, Senhor. Ela que é lâmpada para os nossos pés, ela que é luz para o nosso caminhar, ela que é o alimento para a nossa alma. Senhor, eu reconheço a minha fraqueza, a minha debilidade, a minha total necessidade de Ti. Apesar de mim, Senhor, usa-me como instrumento para expor com fidelidade a Tua palavra, a Tua igreja que aqui se reúne. Prepara os nossos corações, Senhor, como um solo fértil, para receber a Tua boa semente. Desvenda os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas de Tua lei. Ó Pai, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha nossa, Redentor nosso. Eu oro em nome de Jesus e que toda a glória seja dada ao Senhor. Amém. Então vamos observar o contexto em que o apóstolo estava quando essas palavras foram escritas. O cristianismo estava enfrentando uma crescente perseguição. Paulo estava preso em Roma, próximo ao seu martírio. Ele havia combatido um bom combate, terminado a carreira e guardado a fé. Muitos o haviam abandonado, heresias estavam se espalhando pela igreja. Como numa corrida de revezamento, o apóstolo Paulo agora vai passar o bastão para Timóteo, um jovem pastor que tinha uma grande missão pela frente: perseverar na propagação do genuíno evangelho, da sã doutrina, mesmo diante de perseguições, mesmo diante de pressões, mesmo diante de falsos ensinos. A exortação de Paulo a Timóteo é clara: manter-se firme naquilo que ele havia aprendido, isto é, nas boas novas de Cristo que lhe foram fielmente transmitidas. O conteúdo dessa carta é como se Paulo dissesse para Timóteo o seguinte: Timóteo, não se envergonhe, mas pela graça de Deus, esforce-se ao máximo, esteja disposto a suportar o árduo trabalho para preservar e promover a sã doutrina.
Assim como Timóteo, também nós, também essa igreja, nós precisamos também ouvir essas exortações de Paulo. Elas continuam extremamente relevantes para a igreja brasileira, nesse século, nessa cidade. Nós vamos dividir e desenvolver esse sermão em 4 pontos. Em primeiro lugar, o verso 14, firme-se no ensino das Escrituras. Segundo, as Escrituras revelam o caminho de salvação, verso 15. Terceiro, a Escritura é inspirada por Deus, verso 16. E quarto, a Escritura nos aperfeiçoa para toda a boa obra, verso 16 ao 17. Caso alguém esteja anotando, eu vou repetir. Firme-se no ensino das Escrituras, as Escrituras revelam o caminho de salvação, a Escritura é inspirada por Deus e a Escritura nos aperfeiçoa para toda a boa obra. Eu gosto de repetir os tópicos, porque depois vocês podem conversar em casa sobre cada um deles ao ler o texto bíblico, né, e lembrar e conversar com a sua família sobre o que te chamou a atenção. Essas são conversas piedosas que a gente pode ter no lar. Então gosto de sempre relembrar os tópicos para mostrar a estrutura do sermão. Então vamos ao primeiro tópico. Firme-se no ensino das Escrituras. O texto diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, que desde a infância sabes as sagradas letras. Eu queria destacar esse tu, porém. Quando nós observamos essa parte do texto, nós percebemos que esse versículo começa estabelecendo um contraste com o que Paulo acabou de descrever. Se você ler a carta de 2 Timóteo, você vai perceber que no capítulo 2, Paulo falou de nomes como Himeneu e Fileto, homens cujo ensino é venenoso, corrói como câncer, corrompe. No capítulo 3, ele alerta que os últimos dias, os tempos seriam difíceis, com pessoas egoístas, avarentas, orgulhosas, arrogantes, blasfemas, entre outros males. Ele fala que assim como Janes e Jambres resistiram contra Moisés, esses homens resistem à verdade. E Paulo conclui ali no verso 13 do capítulo 3 da seguinte forma: os homens perversos, impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Aí faz todo sentido. Tu, porém, ou seja, diferente deles, Timóteo, fique firme, não seja como eles, faça a diferença, não seja um falso mestre, não negocie a sua fé, permanece naquilo que aprendeste e foi inteirado. Quando a gente observa o contexto, agora o texto faz muito mais sentido, né? Diferente desses falsos mestres que destroem, que corrompem a verdade, fique firme, permaneça, não seja como eles. Tu, porém, diferente deles, permanece no que aprendeste, que foste inteirado. Timóteo deveria perseverar, mesmo diante de pressão e das circunstâncias adversas, nas verdades que ele não somente aprendeu, mas também creu e confiou de todo o coração. Aqui eu queria abrir um parênteses e falar com vocês uma coisa. Não basta conhecer, é preciso também crer e confiar. Alguém pode conhecer a mensagem do Evangelho, mas dizer assim: eu não acredito, né? Então, além de conhecer, você precisa acreditar e você precisa confiar. Então, uma fé verdadeira envolve esses 3 pontos. Uma outra tradução possível aqui é aquilo que acreditas firmemente. Há uma diferença importante entre simplesmente aprender e ser inteirado, assim como entre conhecer e crer. Certa vez eu soube de um professor de seminário que ele conhecia, uma história sobre um professor de seminário que conhecia muito bem a carta de Paulo aos Romanos. Ele apresentou uma aula brilhante para aqueles alunos. Ele falava da geografia, ele falava do contexto histórico, político, geográfico. Os alunos ficavam: nossa, esse professor sabe muito. E aí no final da aula ele disse:
Mas eu não acredito em nada disso aí que eu estou falando para vocês. Ele só conhecia, mas não foi inteirado. Ele não acreditava de coração. Era um professor liberal. Não basta conhecer, é preciso crer de coração. Certo? E o texto prossegue: sabendo de quem o aprendeste, que desde a infância sabes as sagradas letras. Timóteo foi instruído nas Escrituras desde a infância. Você deve saber muito bem que a sua avó Lóide e a sua mãe Eunice, e posteriormente o próprio apóstolo Paulo, instruíram Timóteo. 2 Timóteo 2,2 diz assim, que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis, e também idôneos para instruir a outros. Assim Timóteo é chamado a permanecer firme no verdadeiro evangelho, lembrando o exemplo do ensino daqueles que o instruíram, e perseverar no santo evangelho, mesmo diante de pressões, de falsos ensinos que os cercam. Queridos, hoje também muitos que abandonam uma herança doutrinária fiel acabam trilhando caminhos tortuosos. Ao desprezar a sã doutrina, dão ouvidos a falsos mestres, são levados por toda sorte de vento de doutrina. Hoje em dia, nós vamos observar alguns exemplos de falsos ensinos que são disseminados por aí, e às vezes as pessoas são levadas. Teve uma vez que eu fui numa livraria com um amigo, e ele estava querendo conhecer um pouco mais sobre boa teologia. Eu peguei aquelas sacolinhas, sabe? Já viu aquelas sacolinhas de mão que você coloca as coisas, os livros dentro? Eu fui escolhendo, poxa, esse livro é muito bom, conheço o autor, editora, fui colocando. Aí de repente chegou um homem todo místico lá na livraria, que você olhava de longe e achava algo meio estranho. E ele foi falar com esse meu amigo, enquanto eu procurava livros. E esse homem chegou: olha, eu conheço tudo do Exu, não sei das coisas, do demônio, não sei do que. E você percebia de longe que aquilo ali era cilada. E o meu amigo, sem discernimento nenhum, comprou o DVD desse homem e colocou na mesma sacolinha com os livros que eu estava selecionando, e disse: eu vou passar para o pessoal lá da igreja. Algumas pessoas são facilmente levadas por qualquer vento de doutrina. É perigoso. Precisamos permanecer firmes na sã doutrina, no reto ensino. Queridos, hoje, por exemplo, vários falsos caminhos são oferecidos a nós. A teologia da prosperidade, por exemplo, são aqueles que transformam o evangelho em um meio para alcançar prosperidade material, como se isso fosse o fim em si mesmo. Apresentam o Senhor Jesus como se fosse um simples gênio da lâmpada, está pronto para realizar desejos em troca de sacrifícios financeiros. Mas as Escrituras nos dizem: não podeis servir a Deus e a Mamon, e as riquezas, como Senhor. Outros são ecumênicos, são relativistas, afirmam assim: todos os caminhos levam a Deus. É gostoso de ouvir, mas não é verdade. O Senhor Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é um caminho, é o caminho. Não há outro nome dado aos homens pelo qual importa que sejamos salvos, senão o nome de Jesus. Outros são pragmáticos, eles trocam aquilo que é certo pelo que funciona, priorizam o resultado visível em detrimento da fidelidade bíblica. O que nós podemos fazer para encher a igreja? O que vai encher aqui? Se a gente fizer isso, aquilo, então deixam de lado a verdade para saber simplesmente aquilo que aparentemente vai dar certo, suavizam a mensagem. Mas será que será que ele modificou a sua mensagem para tentar atrair mais pessoas? A resposta é não. Teve uma certa ocasião que a mensagem de Cristo se tornou dura, e muitos daqueles seguidores de Jesus disseram: duro é este discurso. Sabe o que aconteceu? Muitos o abandonaram naquele momento. Se o Senhor Jesus Cristo fosse pragmático,
Ele pensaria, olha, eu vou mudar agora a mensagem para que eles não vão embora. Eu vou tentar preservar pelo menos aqui esses poucos que ficaram. É isso que Jesus faz? Ele olha para os 12 e pergunta, vocês também não querem ir embora? E Simão Pedro vai dizer, a quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. O Senhor Jesus não foi pragmático. Outros são universalistas, ensinam que não existe inferno e que no final todos serão salvos. Mas o próprio Cristo advertiu, larga é a porta, e são muitos os que entram por ela, estreito é o caminho da vida. Outros são relativistas morais, negam a existência de verdade absoluta, dizem, não, isso é a sua verdade, eu tenho a minha verdade, afirmam que cada um constrói a sua própria moralidade, mas as Escrituras também afirmam, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Existe uma verdade absoluta de Deus, na palavra de Deus. Um outro perigo que nos cerca é o antinomianismo. São aqueles que desprezam a lei de Deus, dizendo que o amor anula os mandamentos. Mas Jesus declarou, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O amor não despreza os mandamentos, ele demonstra amor obedecendo os mandamentos. Esses e outros desvios surgem quando a igreja abandona o ensino sólido das Escrituras. Por isso, como Paulo exortou a Timóteo, também nós devemos permanecer naquilo que aprendemos, lembrando de quem nos ensinou e firmando a nossa fé na verdade que nos salvou. Sobre essa primeira parte, eu já queria fazer algumas reflexões para todos nós. Em primeiro lugar, lembre-se que eu falei a respeito de duas mulheres. Qual era o nome delas? Lóide e Eunice, a avó e a mãe de Timóteo. Elas o instruíram na palavra desde cedo. E aqui, queridos, eu queria destacar que o maior legado que você pode deixar para os seus filhos, para os seus pequeninos, é o conhecimento do Senhor. Assim como Lóide e Eunice, e posteriormente o próprio apóstolo Paulo, investiram na vida de Timóteo, invista na vida espiritual dos seus pequeninos. Desde a mais tenra idade, ore com eles, ensine as Escrituras, valorize a comunhão da igreja e, acima de tudo, dê o exemplo de uma vida piedosa. Às vezes os pais só estão preocupados com a carreira profissional dos filhos. Se ele vai ser um médico, um advogado, um doutor, um engenheiro. Mas o mais importante, meus irmãos, acho que seria muito triste para um pai saber que o seu filho foi muito bem sucedido, mas não crer no Senhor. Ia ser uma tristeza muito grande. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não é? O que daremos em troca de nossas almas? O nosso maior desejo é que nossos filhos sirvam a Deus. Então, desde do ventre, vá orando, Senhor, dá a fé genuína para o meu filho, salva o meu filho, né? Que na sua casa vocês cultivem hábitos piedosos, desde pequenininho. O seu filho, bem pequeno, ele já consegue memorizar muita coisa. Tem aquele catecismo infantil, não é? Quem fez você? Piquichito, ele já vai respondendo, Deus. O que mais Deus fez? Todas as coisas. Por que Deus fez todas as coisas? Para a sua própria glória. Vai ensinando, memorizando os versículos, ensinando ele a orar antes das refeições, tendo um momento de um culto doméstico, um devocional em casa. Esses são hábitos piedosos que você pode ir cultivando e nutrindo ali o coraçãozinho, semeando no coraçãozinho dos seus filhos e confiando na graça e na soberania de Deus para tocar, para despertar o seu coração, para dar a ele a fé salvífica. Clame ao Senhor, Senhor, salva o meu filho. Então, que fique aqui essa reflexão. Além disso, permaneça na sã doutrina, não se deixe levar pelas distorções
do Evangelho que têm sido propagadas em nossos dias. A fidelidade à verdade revelada nas Escrituras deve ser prioridade, mesmo que isso custe aceitação ou popularidade. Então, nós temos que estar firmados. Nós podemos ser tentados a suavizar a mensagem, a mudar, mas a gente precisa permanecer firme e fiel. Nós vimos também nessa parte que não basta conhecer as doutrinas na teoria, é preciso crer de coração. Timóteo não apenas aprendeu a verdade, ele foi inteirado, ou seja, ele abraçou essas verdades com fé e convicção. Não é suficiente apenas saber o que a Bíblia ensina, é necessário conhecer, crer e confiar na verdade de Deus com todo o coração. Deus nos chama a um compromisso que vai além do intelecto, uma fé viva, que molda os nossos pensamentos, que transforma o nosso caráter e que dirige a nossa vida. Então, nós vemos tudo isso nessa primeira parte. Vamos então para a nossa segunda parte. As Escrituras revelam o caminho de salvação. Agora você pode ler o verso 15, que diz: que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Por que é tão importante estarmos firmes nas sagradas letras? Porque é por meio das Escrituras que nós encontramos, nós conhecemos o plano de salvação de Deus, a reconciliação do homem com Ele, pela graça mediante a fé em Cristo. Queridos, pela revelação geral, pela criação, contemplando a criação, isso já nos é revelado o Criador. Nós fomos criados com uma consciência, e nós fomos criados com uma consciência da lei moral de Deus, e nós também somos capazes de contemplar aquilo que Deus criou. Isso já nos deixa indesculpáveis diante de Deus. Nós podemos perceber a existência de um Deus, mas por meio da revelação especial que está registrado nas Escrituras, nós conhecemos o Evangelho, nós conhecemos o caminho que conduz à salvação. E um detalhe que às vezes pode passar despercebido é que quando Lloyd e Eunice ensinaram Timóteo, elas ainda não tinham o Novo Testamento pronto. O que elas tinham era o Antigo Testamento, as sagradas letras, ali ainda do Antigo Testamento. Mas Paulo fala que as sagradas letras podiam tornar Timóteo sábio para a salvação em Cristo. Ou seja, mesmo o Antigo Testamento já apontava para o Evangelho. E o próprio Senhor Jesus Cristo confirmou isso quando estava no caminho para Emaús, quando explicou aos seus discípulos tudo o que a Escritura dizia sobre ele, começando por Moisés, seguindo todos os profetas. Isso você vai ler em Lucas 24, 27 ao 44. Esse ponto é importante. Nós precisamos entender que toda a Escritura dá testemunho de Cristo. O Antigo Testamento promete o Cristo que viria, e o Novo Testamento testifica que ele veio. Jesus é o último Adão que trouxe vida onde o primeiro Adão trouxe morte. Ele é o descendente da mulher prometido lá em Gênesis 3,15, que esmagaria a cabeça da serpente. Ele é o descendente de Abraão, por meio de quem todas as nações da terra seriam abençoadas. Ele é o cordeiro, ele é que cumpre perfeitamente a lei e vive sem pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é um sumo sacerdote perfeito que intercede pelo seu povo. Ele é o rei prometido da descendência de Davi que reina eternamente. Ele é o mediador da nova aliança, o Deus encarnado que viveu em santidade, morreu em nosso lugar, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia para a justificação de todo aquele que nele crê. Como eu falei, o Antigo Testamento promete o Cristo que viria, mas o Novo Testamento testifica que ele veio. Nós precisamos estar firmes no ensino fiel das Escrituras, porque de Gênesis a Apocalipse, ela nos revela o único caminho da salvação do pecador, e esse caminho é Jesus Cristo.
A Bíblia não é um manual de autoajuda, nem um código moral, nem uma cartilha para o sucesso humano apenas. Ela é o livro sobre Deus salvando pecadores por meio de Jesus Cristo. Por isso, querido irmão, estude as Escrituras, ame a verdade, memorize os seus ensinamentos e viva de acordo com ela, pois é nela que nós encontramos sabedoria que conduz à vida, sabedoria que não está em nós, mas na fé em Jesus, o único Salvador. Se hoje alguém que me escuta reconhece que tem vivido longe da palavra, fora do caminho do Senhor, eu convido você a arrepender-se. Volte-se para Cristo hoje, com fé sincera, crendo que Ele morreu e ressuscitou para te salvar. Hoje é o dia de confiar na palavra, mais do que isso, é o dia de confiar naquele sobre quem ela testifica, Jesus Cristo, o Senhor. Creia em Cristo, arrependa-se do seu pecado, confie em Cristo. A Escritura ensina o caminho de salvação. Ela mostra como um pecador pode ser reconciliado com Deus. Queridos, pare para pensar um pouquinho agora nesse precioso Evangelho. Todos nós, sem exceção, somos pecadores. Nós quebramos as leis de Deus. O que eu e você mereceríamos, meus irmãos, diante de um Deus que é santo, justo e puro e criou todas as coisas? O que nós mereceríamos diante desse Deus quando passamos ali pelo crivo de sua lei? Eu pergunto, você acredita em Deus? Sim ou não? Você se acha uma boa pessoa? Geralmente, quando a gente se compara com os outros, a gente tende a... Não, eu não sou tão ruim quanto aquele ali, não é? O último caso é Hitler, né? Até na prisão eles tentam colocar uma categoria, não, eu não sou como aquele outro. A gente sempre tenta se colocar como se a gente tivesse alguma coisa virtuosa em nós que pudesse trazer algum tipo de merecimento. Mas nós não temos, meus irmãos. Nós quebramos as leis de Deus. Por um pecado, Adão e Eva foram expulsos do jardim. Quantos pecados nós já não cometemos? O pecado é a transgressão da lei. Você já mentiu alguma vez? Quantas vezes? Como a gente chama quem mente muito? Mentiroso. Já desobedeceu os pais? Já cobiçou algo de outra pessoa? Já falou o nome do Senhor em vão? Só de nós passarmos por alguns mandamentos, meus irmãos, sabe que a gente percebe? Que nós não somos tão bonzinhos assim. Todos nós pecamos e nós mereceríamos a justa condenação, a ira de Deus caindo sobre nós. Nós, por nossos merecimentos, nós iríamos todos para o inferno. Por isso que o Evangelho significa boas novas, porque a sua condição e a minha condição sem Cristo é uma condição de morte espiritual. Efésios 2, Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, seguindo o curso desse mundo, seguindo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, eram por natureza filhos da ira de Deus. Essa situação é como se a gente chegasse no médico e ele dissesse: olha, não tem jeito para você, a sua situação é terrível, é de morrer, não tem nada que eu possa fazer. E quando você está saindo, ele diz assim: mas esse mais são as boas novas. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Naquele madeiro, o Filho de Deus, Jesus Cristo, suportou o cálice da ira de Deus em nosso lugar. Ele cravou o nosso escrito de dívida. Imagine só, todas as vezes que transgredimos as leis de Deus, todos os pecados que cometemos, todo o nosso escrito de dívida sendo pago naquele madeiro. Ele morreu para salvar pecadores,
e ressuscitou para a nossa justificação. Toda a sua obediência perfeita é atribuída, imputada a nós, e nós somos justificados quando, de fato, nos arrependemos e cremos em Cristo. Isso é uma evidência de que o Espírito tocou o nosso coração, nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e agora em Cristo nós somos uma nova criatura. Nós agora vamos andar em novidade de vida por amor daquele que nos amou primeiro. Observe, a lei nos leva para Cristo, para a justificação. Nós vemos na lei que somos pecadores, ela como raio-x nos conduz ao médico, ela aponta para aquele que resolve o problema, que é Cristo. Uma vez que estamos em Cristo, somos justificados. A justificação é a salvação da condenação do pecado. E uma vez que estamos em Cristo, a gente vai continuar vivendo de forma desordenada, mergulhados no pecado? Não. De maneira nenhuma. Agora que estamos em Cristo, nós vamos obedecer por amor àquele que nos amou primeiro. Então, Cristo nos leva à lei para a nossa santificação, para o nosso progresso em santificação. A lei nos leva para Cristo, para a justificação. Cristo nos leva à lei para a nossa santificação. Então, nós aprendemos tudo isso nas Escrituras. Na palavra, ela mostra o caminho de salvação. Esse caminho é Jesus. E se você está fora de Cristo, você está perdido. É só nele, uma vez que todos nós estávamos em pecados, mergulhados em delitos e pecados, só nele que nós temos vida. Fora de Cristo, estamos todos perdidos. Alguém já leu o livro O Peregrino? Lembra o nome da cidade dele? Cidade da Destruição. Tem um daqueles personagens, que é o Flexível, que quer voltar para a cidade da destruição. Não tem escapatória. Fora de Cristo é como o flexível que volta para a cidade da destruição. É como a porca lavada que volta para o chiqueiro. É como um cão que volta ao seu próprio vômito. Fora de Cristo estamos perdidos. O único lugar seguro em que eu e você podemos estar é em Jesus Cristo. Amém? Terceiro, a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Por que é tão importante permanecermos firmes na palavra? Porque ela não é uma palavra humana meramente, mas é a santa palavra de Deus. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A Bíblia não é um livro comum, é inspirada por Deus. É soprada por Ele mesmo, é a voz do próprio Deus falando com clareza, autoridade e verdade ao seu povo. Como William Hendrickson afirmou, toda escritura deve sua origem, seu conteúdo ao sopro divino, ao Espírito de Deus. Os autores humanos foram guiados poderosamente pelo Espírito Santo. Como resultado, o que escreveram não só está isento de erro, mas é de valor supremo para o homem. É tudo o que Deus quis que fosse. Constitui a infalível regra de fé e prática para a humanidade. E o apóstolo Pedro também afirma isso com clareza. 2 Pedro 1,21, jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Portanto, ao abrirmos as Escrituras, nós não estamos diante de simples tradições antigas e palavras religiosas, nós estamos diante da voz viva e presente do próprio Deus, uma voz que fala com autoridade infalível, clareza absoluta e poder transformador. A Bíblia não é simplesmente um livro entre os outros, ela é a regra suprema de fé e prática de todo cristão, porque foi soprada pelo próprio Deus. Por meio dela, Deus mostra quem Ele é, quem nós somos e como nós podemos ser reconciliados com Ele. É nela que nós encontramos tudo aquilo que nós devemos crer e tudo o que nós devemos fazer, não com base simplesmente em opinião humana, mas na vontade do Deus eterno. A nossa confissão de fé Batista de Londres, de 1689, sobre esse ponto, diz assim: nós podemos ser movidos, induzidos pelo testemunho da Igreja de Deus, a uma alta e reverente estima pelas Sagradas Escrituras,
e o caráter celestial do seu assunto, a eficácia da sua doutrina, a majestade do estilo, a concordância de todas as partes, o escopo de seu todo, que é dar glória a Deus, a plena revelação que faz do único caminho de salvação do homem, as suas muitas outras excelências incomparáveis e sua completa perfeição, são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser a palavra de Deus. Não obstante, a nossa plena persuasão e certeza de sua verdade infalível e autoridade divina provém da operação interna do Espírito Santo, testemunhando por meio da e com a palavra de Deus em nossos corações. A Bíblia, ela é diferente de qualquer outro escrito humano. Imagina só, um livro escrito por cerca de 40 autores no intervalo de mais de 1500 anos, em que os autores humanos morrem, mas a profecia vai se cumprindo de forma perfeita ao longo dos séculos. Todos esses argumentos, a sua coerência, a sua coesão, o seu enredo, mostram o seu valor, mas ainda assim, a nossa plena persuasão de que de fato ela é a palavra de Deus, ela vem da operação do Espírito Santo em nossos corações. É Ele que mostra. Quantos ateus falam, não, eu vou refutar a Bíblia, começa a ler, estudar, daqui a pouco se converte. De vez em quando acontece isso, não é? Porque quando o Espírito revela, ele diz, não, isso aqui não pode ser um livro humano meramente, porque ele é carregado de autoridade divina. A Bíblia é a santa palavra daquele que não pode mentir. Essa frase também é encontrada no livro do Peregrino, quando pergunta, você crê mesmo na verdade desse seu livro? Sim, porque ele é a palavra daquele que não pode mentir. Por isso nós devemos crer firmemente na autoridade das Escrituras. É atribuída a Charles Haddon Spurgeon a seguinte frase: defender a Bíblia seria como tentar defender um leão. Simplesmente dê liberdade à Bíblia e ela se defenderá sozinha. Alguém afirmou também, lendo a Bíblia encontrei muitos erros, mas todos estavam em mim. Não na Bíblia. Ela mostra a nossa condição. Essa é a beleza da palavra de Deus. Ela não falha nem engana, mas revela a verdade sobre nós, transformando corações e mentes para a glória do Senhor. Quarto ponto, a Escritura nos aperfeiçoa para toda boa obra. É dito assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ensino, ou seja, ela fornece o conteúdo doutrinário necessário para a vida piedosa e a fé genuína. A repreensão, ela expõe o pecado e as falsas crenças, levando ao arrependimento. A correção, ela restaura o que está errado, orientando o retorno a uma vida segundo a vontade de Deus. A educação na justiça instrui e treina para uma conduta reta e agradável ao Senhor. Como pergunta o salmista no Salmo 119, como pode o jovem manter-se puro em seus caminhos, manter pura a sua conduta, vivendo conforme a tua palavra? Noutra parte ele diz, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A palavra de Deus deve nortear as nossas vidas. Por exemplo, como é que eu posso deixar que a palavra conduza a minha vida, guardá-la no meu coração, meditar na palavra? Imagine só que o filho, diante da orientação dos seus pais, uma orientação justa dos seus pais, sente o desejo de desobedecer ou de se rebelar, mas ele lembra do que diz a palavra: honra o teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento como promessa, para que tudo te vá bem, que viva longos dias na terra. E ele lembra, a palavra gravada no seu coração, ajuda agora ele a tomar uma outra atitude. Ele sentiu aquela vontade, mas então, sim, Senhor, papai, vou obedecer. Sim, senhora, mamãe, vou fazer. O marido, quem sabe, está tentado
a cobiçar, a colocar os olhos onde não devia, a falar ou a olhar ou cobiçar uma outra mulher. Aí ele lembra que a Escritura diz que ele precisa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele lembra do mandamento de Deus, não adulterarás. Ele lembra que o Senhor Jesus explicou que só dele olhar com cobiça para uma outra mulher que não é a sua esposa, desejá-la com desejos impuros no coração, ele está quebrando o mandamento. Isso ajuda ele a, como Jó, fazer aliança com seus olhos para não colocar numa outra donzela. Não é? O trabalhador que está ali pensando que o chefe não está olhando e ele vai de forma preguiçosa deixar de lado o seu trabalho e ficar relaxado sem fazer nada, mas ele lembra de que ele tem que trabalhar como para o Senhor, que aquele serviço é para a glória de Deus, e aí ele vai e trabalha fielmente. Diante da hospitalidade, diante de uma pessoa que precisa da sua ajuda, você lembra que aquele que der pelo menos um copo d'água para um dos pequeninos que servem ao Senhor, jamais perderá o seu galardão. Você lembra que a sua vida vai sendo norteada, você vai observando o mundo com a lente das Escrituras, e ela vai guiando as suas decisões, e aquele que é mais santo é aquele que tudo concorda com Deus. Que a vontade do Senhor norteie a sua vida, o seu casamento, os seus relacionamentos. Essa é a igreja. As pregações, as decisões, os cânticos, a vida. Eu lembro também do Salmo 1, que diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Em primeiro lugar, o bem-aventurado, ele é marcado por aquilo que ele não faz. Não é? Ele não anda num conselho, não segue um caminho, não se senta numa roda. Vão ter convites para você seguir outros caminhos, para você viver de outro jeito. Vão ter um monte de influencers aí, mostrando outros caminhos para você seguir. Mas é bem-aventurado aquele que não segue o caminho errado. O conselho dos ímpios, daqueles que não temem a Deus. Antes, ou seja, em contraste com esse caminho, o seu prazer, a sua alegria está onde? Na lei do Senhor, a palavra do Senhor. Na sua lei ele medita dia e noite. Como ele se parece? Como uma árvore plantada junto a fonte de água, que no devido tempo dá o seu fruto. Uma árvore frutífera é uma imagem bela, que tem saúde, que tem beleza, que tem firmeza, nutrientes. É assim que ele se parece, aquele que medita e que busca viver à luz da palavra de Deus. Mas os ímpios como são? Como a palha que o vento leva. A palha não tem vida, a palha não tem firmeza, a palha não tem frutos. A palha simplesmente está aqui agora e daqui a pouco vai embora. Não é? Então Paulo exorta Timóteo também. Nós vimos que a Escritura ela é útil para muitas coisas, não é? Ensino, repreensão, correção, educação na justiça. E ele diz para Timóteo mais para frente: conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação no seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno ou não, corrige, repreende, exorta, com toda a paciência e doutrina. A palavra é útil para a correção? Corrige. Para a repreensão? Exorta. A exortação exorta, né? Corrige, repreende, exorta, com paciência e doutrina. Que a Escritura seja o conteúdo central das pregações desse púlpito, o instrumento principal no aconselhamento deste rebanho e o guia soberano na vida de cada um de nós e neste ministério. Paulo estava caminhando para o fim da sua vida em ministério quando ele precisou encorajar o seu discípulo Timóteo a perseverar firme no ensino fiel das Escrituras. Hoje também nós recebemos esse precioso ensino bíblico, um chamado a nos apegarmos e permanecermos fiéis diante das pressões que enfrentarmos. Portanto, para finalizar, gostaria de relembrar. Primeiro, firme-se no ensino bíblico fiel, na sã doutrina, preservando a herança piedosa que você recebeu. Cuidado com as heresias e as novidades que desprezam a autoridade das Escrituras. Segundo, transmita esse ensino, o verdadeiro evangelho a outros,
começando com os da sua própria casa, ensinando os pequeninos desde a infância nas Sagradas Letras. Fale de Cristo para outras pessoas. Essa mensagem de salvação não foi feita para ficar destinada só escondida, a um pequeno grupo de pessoas. Transmita. Vão, façam discípulos, falem de Cristo. Façam discípulos de Cristo. Você pode falar de Cristo de várias maneiras. Você pode dar uma Bíblia de presente para alguém. Conheço a história de uma senhora que recebeu uma Bíblia de presente da sua filha. E ela não era crente, essa senhora. A sua filha era um membro da nossa igreja. Ela veio a falecer de uma doença grave. E essa senhora, um dia, depois da morte da sua filha, passou a visitar a igreja. E um dia ela resolveu abrir aquela Bíblia e tinha uma carta da sua filha, que ela nunca tinha lido, incentivando a sua mãe a ler a Bíblia. A filha nem viu o que estava acontecendo com a mãe dela. Ela tinha morrido. Mas ali aquela semente estava brotando, né? Ela foi lá e viu. A gente não sabe onde é que vai parar. Você dá uma Bíblia, compartilha o link de uma pregação, convida uma pessoa para vir à igreja, dá um bom livro em que o Evangelho é pregado, fala de Cristo numa corrida de aplicativo, ou conversa com alguém, quem sabe da sua vizinhança ou do seu trabalho, a respeito do Senhor. Quem sabe é um pequeno grupo que tem na sua casa com alguns familiares em que você faz uma oração, canta um hino, lê um trecho das Escrituras e conversa, depois toma um cafezinho. Tem várias formas, mas a questão é: fale, pregue, anuncie Cristo para outros. E por fim, queridos, também vimos: valorize a autoridade da Bíblia como infalível palavra de Deus. Cuidado com o liberalismo teológico que tenta enfraquecer essa verdade. Permita que as Escrituras guiem a sua vida e ministério em todas as áreas e que a palavra do Senhor seja sempre a autoridade final. Saiba que você será pressionado de todos os lados a suavizar, modificar o seu ensino, mas permaneça firme naquilo que aprendeu e creu de todo o coração, nas Sagradas Letras que podem tornar-te sábio para a salvação em Cristo. Queridos, então, conectando com aquele início do sermão que falamos das marcas ali da igreja primitiva, uma delas era a doutrina dos apóstolos. Nós entendemos que firmar-se na doutrina dos apóstolos é, antes de tudo, firmar-se no próprio Cristo, o Verbo vivo, a palavra encarnada. Que o Senhor nos ajude, como igreja, a permanecermos ancorados nessa verdade, crescendo em maturidade, em discernimento e fidelidade. Amém?